Show da Cultura, Momento Família. Com a psicóloga Rosiane Delgado, que já deu seu boa tarde aqui hoje. Quer dizer então que nós vamos falar sobre por que as crianças mentem? Isso mesmo. Caramba, hein? Você pegou pesado hoje. É. Você, ultimamente você tá dando umas cutucadas legais, né? Bom, eu quero dar boa tarde também aos ouvintes, que eu não tinha dado ainda, né? E eu acho que esse tema tem tudo a ver com o que está acontecendo no momento atual, né? Foz do Iguaçu e Brasil, né? Mas será que, por exemplo, a geração passada, os pais que naquela época, só de olhar para você já sabia que ele não tinha gostado do que fazia, naquela época se podia usar o rabo do tatu, naquela época podia se colocar de castigo, será que naquela época os pais mentiam tanto? Porque hoje em dia o que nós temos uma geração de mentirosos é uma grandeza, principalmente os políticos, né, amigo? É complicado, né, Rosane? É complicado, né? É complicado. Então, eu estava lendo uma matéria naquela revista super interessante, que ele traz um trabalho de uma pesquisadora lá de Montreal, né, a doutora Vitória, que ela é especialista para estudar a capacidade de crianças para mentir, né? E ela desenvolveu um trabalho porque ela tinha o objetivo de identificar quando, né, as crianças começam a mentir, como fazem, né? E quanto elas têm sucesso na hora de passar a perna nos adultos, né? E o que isso tem a ver com os valores morais que nós aprendemos, né? Então, essa foi uma pesquisa bem interessante. Aí eu vou até trazer uma síntese sobre esse trabalho dela, achei muito bacana. E o que ela fez? Ela montou um laboratório em que ela colocou bastante brinquedos, né? Para que ela pudesse pesquisar as crianças nesse ambiente mais lúdico, né? E ela deixou uma caixa, com uma caixa um pouco aberta, e falou que lá dentro tinha um brinquedo, deixou a criança e deu a seguinte ordem para ela: eu vou dar uma saída, mas não é para mexer nessa caixa não, tá? Tem brinquedo, mas não mexe. Isso, imagina, né? Aguçou aí a curiosidade da criança e ainda fala, não mexe, não. Isso, mas tudo isso era de caso pensado, né? Certo. E daí ela observou, nessa pesquisa que ela fez, que 90% das crianças acabavam bisbilhotando, né, o que havia dentro da caixa. E o adulto voltava e perguntava se ela tinha obedecido. Aí ela ficava, na verdade, o objetivo era verificar se a criança ela mentia ou ela contava a verdade, né? Então, foi muito interessante, ela conseguiu fazer esse levantamento, que eu até vou passar aqui. Ela mostrou a questão a partir da idade, mas ela também observou que as crianças elas aprendem logo, desde cedo, que mentir é feio. Só que isso vai mudando essa relação com esse assunto conforme a idade. À medida que vai crescendo, isso vai mudando, né? Então, ela observou que quanto mais novas forem as crianças, mais elas conseguem identificar ou entender ou relacionar a questão da mentira com o bem e o mal. E elas veem que as crianças pequenas consideram a questão da mentira como algo mal. Elas observaram, né, dentro do estudo. Então, crianças de 5 anos, ela observou também que acham que toda mentira, além de ser mal, mesmo sabendo disso, elas observam que as crianças também mentem. Imagina a criança de 5 aninhos, né? E é muito interessante a gente observar, se a gente vê assim, quem tem criança pequena em casa, não sei se você lembra da época dos teus filhos, quando eram pequenos. Lembro, da Ana e do Matheus, eu lembro. Como é que era a questão da quantidade de mentiras, porque às vezes eles querem fazer algo, no fundo eles sabem que às vezes é verdade, e você pergunta, quem fez isso? Não sei. Não faço a mínima ideia. Não sei, ou então foi o cachorro. Não tô sabendo. Oi? Não tô sabendo. Não tô sabendo. Então, essas coisas são muito interessantes, né? Mas me diga uma coisa, os pais, por exemplo, têm influência nisso? Até certo ponto também tem, né? Por quê, Rosane? Porque, por exemplo, são crianças. Quando a gente pensa assim da questão dos motivos que vão levar, né? Às vezes eles veem os pais mentindo. Por exemplo, eu lembro de um episódio meu quando era criança. Acho que nem 5 anos eu tinha, devia ter uns 3, no máximo 4, talvez. Que eu estava na casa da minha avó, aquele telefone fixo, né, de casa. O telefone tocava, eu achava o máximo um aparelho tocar
e você poder falar com outra pessoa que você não está vendo, né? Eu achava aquilo muito legal. Então, o telefone tocava, eu corria para atender, não tinha que... Eu chegava primeiro, porque todo mundo perde o telefone, né? E aí, nessa ocasião, eu atendi o telefone, meu pai disse de longe, se for para mim, disse que eu não tô. Tá bom. Aí exatamente era para ele. Aí eu respondi assim, eu queria falar com fulano de tal. Olha, ele mandou dizer que não está. Quer dizer, já entregou, ele mandou dizer que não está. Que bom que entregou, né? Porque imagina, olha, você vê a confusão na cabeça da criança. A mãe com tias e avós sempre diz, não, tem que sempre falar a verdade, você tem que contar tudo pra gente. E aí manda mentir quando atende um telefone, quando não quer falar. E aí o pai, né, fica trabalhando, mas quando na ocasião dessa, ele... foi pedir para a criança mentir, né? Se deu mal, né? Eu achei ótimo depois, né? Na época você não entende nada do que está acontecendo, né? Aí você vai crescendo, aí você entende o que se passou naquela situação, né? Tá, mas isso você já estou recebendo mensagem aqui do WhatsApp, já vou passar para você. Certo. Isso, por que isso tem a ver com o pai? Tá certo, tudo bem, nesse caso aí sim. Mas, por exemplo, como os pais devem agir no caso, por exemplo, da questão da mentira? Por exemplo, um adolescente... Porque quando é criança, tudo bem, né? Você pode chamar atenção, você pode falar alguma coisa. Mas e quando já é adolescente, Rosane? Eu acho que as duas situações, né? Porque, primeiro, essa condição do bom exemplo, que é dentro da condição de superar essa dificuldade. Você dá um bom exemplo, eu acho que ele é fundamental, essa casuística que eu trouxe pessoal... É uma casuística, assim, no caso do meu pai, o que não se deve fazer, né? E você não mentir é uma condição muito importante para você poder não estar influenciando, porque aquilo vai criar uma confusão na cabeça da criança. É verdade, é verdade. Eu vou pedir um segundinho para você, 16 horas e 10 minutos, está chegando aqui o jornalista e também o âncora do cidade, o que está acontecendo com a cidade. Eu acho que o nosso tema, ele já explica pelo menos um pouquinho, a mentira, né? Muita coisas mentira. Ocultas. Isso. Quebra de confiança. Você já vê que, dentro até do que estava sendo falado agora, né? Essa pesquisadora levantou que até crianças de 11 anos, em torno de 48% delas, elas entendem que o problema da mentira, ela destrói a confiança. Então, às vezes, você já tem essa noção, né? Pois é. E que 22, né? Se sentem até culpadas com a questão da mentira. E que 30% é que entendem a questão associam a mentira com a questão do castigo, né? Que sabem que, de algum modo, a mentira ela vai te gerar consequências, né? Que isso é muito sério. Lamentável. Vou fazer o seguinte, deixa eu só fazer um intervalinho para a gente poder retomar novamente aqui com a Rosane Delgado, já que o Dante trouxe essas informações aqui. Eu vou para um pequeno intervalo comercial e a gente volta aqui com o Momento Família com a Rosane Delgado. Show da Clube. Olha, 16 horas e mais 23 minutos, 16h23. Olha, mais tarde, daqui a pouco eu vou estar divulgando aqui informações. A CBF divulgou lista definitiva para Rio 2016 com Renato Augusto e o Wallace, tá? Daqui a pouquinho eu vou trazer essas informações. Antes, a gente continua aqui com a Rosane Delgado no Momento Família. Você está falando a respeito por que as crianças mentem e nós interrompemos para trazer informações a respeito da coletiva da Polícia Federal. Tenha bondade, pode continuar, porque nós estamos aqui, somos todo ouvido. Muito bom. Então, se a gente for pensar, a criança de 2 anos, ela já tem uma tendência a imitar as outras pessoas, principalmente os mais velhos, né? E ela já começa a entender o significado que é o meu, mas ela tem dificuldade de entender qual é o seu, ou seja, em relação ao outro, né? Então, ela considera que o mundo está muito ainda voltado em torno dela. A mentira é desvio de caráter. Mais ou menos, vamos considerar assim, quando é muito pequena, às vezes não necessariamente, a gente tem que avaliar. No caso de uma pessoa adulta, sim, porque ele sabe o que está fazendo. É mais complicado, o comprometimento é maior, com certeza. Certo. Porque às vezes a criança, ela faz alguma coisa que ela sabe que não deveria fazer e ela fez, e ela é capaz de você perguntar e ela mentir, ela falar que ela não fez, né? Mesmo sabendo... Assim, porque a criança, mais na verdade, pelo medo do que propriamente por saber que o que é certo e o que é errado. Mais ou menos, tem essa perspectiva que você está trazendo, com certeza. Mas, assim, se a gente pensar já agora numa criança de 4 anos de idade, ela também vai misturar muitas questões dentro da linguagem dela,
ela vai contar, às vezes, histórias que envolvem verdades e que envolvem fantasias. E quando a gente pensa em fantasia, ela pode entrar num processo de uma mentira, começar a contar uma história que, na verdade, ela não aconteceu ou não está acontecendo, né? E isso pode vir a acontecer dentro do comportamento da criança, né? Só que o que você percebe na hora que ela está mentindo? Você começa a fazer perguntas, ela começa a entrar em contradição. Porque isso é que é legal, você está começando a conversar com a criança, aí você vê que, não, essa história está meio esquisita. Você começa a perguntar, aí ela vai se enrolando. Então, é como se fosse uma evolução, então é um pouquinho até engraçado, né? Isso já aconteceu com você lá no consultório? Já, várias vezes. A criança uma vez chegou para mim, falou, estava atendendo uma criança e ela começou a contar uma história que a mãe dela deixava o irmãozinho pequeno com ela para ela cuidar. De noite ela tinha que levantar para cuidar do irmão pequeno. Aí eu comecei a achar aquela história esquisita, né? E aí depois a gente vai perguntando, depois conversa com a mãe, aí a gente confirma que a criança, digamos, fantasiou todo um cenário, né? E tudo mais. Aí começou a fantasiar até coisas que não existiam. Porém, a criança de mais ou menos 7 anos, que já está numa idade escolar, ela tem condição de manter uma história e você questionar e ela não se contradizer. Aí começa o perigo, né? Até certo ponto a gente vai entender que essa dinâmica de raciocínio, ela é uma dinâmica que ela é saudável, ou seja, no momento que a pessoa consegue formular cognitivamente, na hora que você questiona ela começa a colocar a cabeça para funcionar e começa a buscar soluções, esse trabalho que o cérebro está fazendo de planejar, de organizar as ideias, não é negativo, não. A grande questão é, dos 7 anos em diante, que a coisa começa a ficar cada vez mais consciente e vai chegando na adolescência e a pessoa começa a realmente funcionar, por exemplo, o adolescente ele já pode mentir da mesma forma que um adulto, ele tem condições. Perfeito. Em termos assim, cognitivamente falando, né? Não é que seja o aconselhável. Aí você vai, na verdade, na interação com a pessoa, ver a partir também da expressão do olhar dela. A pessoa, geralmente, quando vai te contar uma coisa, ela não consegue te olhar olho no olho, ela começa a te dar outros indícios, que aquela história está muito estranha, ou que dá um entender que ali tem alguma inverdade no que a pessoa está relatando. A pessoa, às vezes, ela não consegue relatar algo olhando no teu olho. Então, isso é muito, muito importante, né? Tanto você vai falar, às vezes a gente vai falar com uma pessoa que a gente não consegue ter um contato visual, porque a pessoa te evita. É muito interessante. Então, esse tipo de comportamento, vamos dizer que é a linguagem não verbal, ela diz muito também, né? E você sabe que interações. Esse é uma psicologia que a própria polícia usa. A própria polícia usa isso aí, no interrogatório. O próprio delegado, um policial, ele começa a interrogar a pessoa, começa a dar voltas, a pessoa não olha, não, entendeu? Isso tudo são os indícios. Eles têm que ficar esperto, né? São espertos para poder tirar. E aí vai começando a desvendar, principalmente quando um crime. E pedem para a pessoa repetir várias vezes, né? Então, a gente sabe que a coisa realmente... Eu acho que é uma técnica que ela funciona bem, né? O que normalmente também acontece, às vezes, que você falou, é um desvio de caráter. Fala, depende, tem que avaliar o caso, a idade. Às vezes, uma criança pequena, ela mente porque ela... às vezes não quer ir para a escola. Aí inventa que está com dor de cabeça, tá com manha, né? Está com dor de cabeça, com dor de barriga, porque não quer ir para a escola. Aí você tem que investigar. Por isso que a mãe tem que... A questão dos pais no dia a dia da criança é muito importante. Porque senão ela vai manipular mole qualquer pessoa. Se não tiver aquele adulto que realmente cuida da criança, né? Para ver se realmente a criança está com dor, se é manha, não quer ir para a escola por algum outro motivo, né? Geralmente, por exemplo, agora tem um detalhe. Isso que a Rosiane está colocando aqui, você tem que ver o seguinte. Muitas vezes, não é só a questão da mentira, de não querer ir por preguiça. É exatamente isso que ela está colocando. Muitas vezes também você tem que saber o porquê ela pode estar sofrendo um bullying, ela pode estar, de repente, sofrendo algum problema dentro da escola e ela fica receosa, ela não quer ir. Já aconteceu de crianças ficarem assim porque a professora maltratava, tudo isso sempre tem uma razão. Agora, tem que se saber o porquê dessa razão. Nem tudo que a criança, de repente, às vezes, ela nega pelo lado ruim. Isso mesmo. Às vezes não é com um conteúdo de maldade. Às vezes é uma defensiva dela.
Às vezes ela tem uma dificuldade de expor o que está acontecendo, por sei lá, uma variedade de medos que ela pode vir a ter, né? Então, isso que você citou, acho que é muito importante, porque às vezes está por trás daquela mentirinha, vamos dizer assim, uma outra situação bem séria, um problema bem sério que está afetando a criança em termos psicológicos. Por isso que o pai e a mãe é muito importante eles estarem presentes no dia a dia da criança, sabendo exatamente o que está acontecendo com o filho deles, né? Não dá simplesmente para você depositar... Agressão sexual pode estar acontecendo. Um abuso sexual, Não dá simplesmente para você depositar a criança numa instituição, deixa de manhã, vai buscar à noite e vai naquela rotina sem saber exatamente os detalhes de como é que é o dia a dia daquela criança. Então, é muito sério isso. E muitas vezes também as pessoas, elas mentem, né? No caso, as crianças, com medo de serem punidas por algum erro, né? Ou não querem assumir as responsabilidades daquilo que fazem. Mas é importante estimular para que o pai e a mãe, nesse momento, use essas situações para mostrar para a criança que não, que ela tem que assumir a responsabilidade dos erros dela. Ela tem que corrigir, isso é muito importante. E à medida que isso se mantém ao longo do crescimento da criança, é muito prejudicial, porque a gente sabe a questão da dimensão. Chega na vida adulta... Às vezes a pessoa, eu vejo também lá no consultório, adultos, que você vê que tem uma raiz, às vezes a pessoa tem dificuldade de falar para o parceiro, ou para aquela pessoa que ela está começando a conhecer agora, ela dizer um não, ela tem dificuldade de se posicionar com medo de algum tipo de punição, né? Então, casos, por exemplo, de mulheres que estão começando a conhecer uma pessoa, começa a sair, mas o cara às vezes está muito chiclete. E ela não quer sair com o cara naquele final de semana, ela quer ficar com as amigas, né? E aí ela inventa, não, esse final de semana eu vou ter uma reunião. Aí eu falei, não é a melhor saída você ficar mentindo. O relacionamento está mais sufocando do que dando alegria. Começou um relacionamento que já está um pouco sufocante, né? O envolvimento, às vezes não chega a nem concretizar um relacionamento, mas está, né, saindo com a pessoa e tudo mais. E a pessoa não se sente à vontade de falar para a pessoa, acaba mentindo. Eu falei, olha, não é uma boa, porque assim, a questão é a prática em si que vai... A verdade sempre, né? Porque essa prática de você ficar mentindo, assim, é uma bola de neve. Aí hoje você, uma mentirinha aqui, amanhã uma mentira ali, o outro dia uma mentirona, e aí você também vai se enrolando, e às vezes é melhor abortar a situação logo de início. Se a pessoa não gostar, a gente não tem como interferir no que o outro sente. Mas ele não vai gostar. Tá, mas aí não é problema seu. Entendeu? A pessoa vai ter que lidar com as questões dela de que, de repente, a outra pessoa não está conseguindo corresponder, né, aquele afeto da mesma maneira, da forma que ela gostaria. É melhor ela ter a condição da realidade do que você, dentro da condição adulta, mentir, né? Ficar dizendo que, não, eu vou fazer outra coisa, eu não vou poder sair com você. Fala a verdade, é sempre melhor. Né? Acerte sempre a coisa da melhor maneira possível, dizendo sempre a verdade. Isso é mais importante. A música que você separou hoje é qual, Rosane? E para a gente fechar, eu quero dizer o seguinte, né? Quando a pessoa está tendo dificuldade com relação a educar os filhos, com relação à mentira, está vendo que a criança está mentindo e tudo mais, ou dentro da condição da adultidade, ela vê que ela não tem coragem de se posicionar, né, perante as situações, vale a pena procurar um profissional, né, um psicólogo. Sempre. Para poder ela estar trabalhando quais são esses traços que estão impedindo, né, essa pessoa de ter esse encorajamento e de funcionar na vida de uma forma mais, assim, de bancar as coisas, né? Então, é importante. E para a criança é a questão mais da educação mesmo, né? Educar já desde pequeno. Olha, isso tudo que a Rosane colocou aqui, se de repente você se sentir, olha, poxa vida, isso que ela está falando é uma verdade, se você está querendo uma ajuda profissional... O telefone de contato da Rosane Delgado? Isso, meu telefone de contato é o 9901-2117. Vocês podem também acessar tanto esse vídeo de hoje quanto os das semanas anteriores, que é no blog Bem-Estar em Família, tudo junto, .blogspot.com.br. Lá vão ter os vídeos, vão ter outras informações também em relação ao meu trabalho dentro da clínica, né? Perfeito. E para fechar, Eli, eu queria também deixar os parabéns para o nosso amigo Igor, né? Nosso colega aqui. Um grande abraço, feliz aniversário, tudo de bom. Agradeço aí todos os auxílios quando a gente pede socorro de alguma informação técnica, ele vai e nos ajuda, então ele sempre é atencioso, muito obrigada. E quero também deixar os parabéns para uma pessoa que eu conheci ano passado, o nome dela é Idelma. Idelma. É uma pessoa muito bacana, uma mulher
tem uma família muito bonita, tem uma história de vida bacana, é uma pessoa que tem um coração enorme, é uma empreendedora, empresária, uma pessoa realmente bastante humana. Então, aquele parabéns para você no domingo, tudo de bom. Aniversário dela domingo? É domingo, aniversário dela. Delma aí, Delma. É. De vez em quando ela dá umas ligadas aqui para a rádio, manda umas mensagens. Aqui ela tá meio que sumida agora esses meses. Pois é, Delma. Por quê, Delma? Só porque já estamos falando o parabéns. Essa semana, muito menos você pode sumir, porque você tem que passar pra gente o que nós vamos fazer no domingo. É verdade, né? Grande, Delma. É. Então, aquele abraço. E até a próxima semana que vem, viu, queridos ouvintes? Um abraço. Pois é, e olha, dia 22, um ano juntos aqui. Um ano, hein? Já posso me considerar radialista, hein? Rosane Delgado, um ano já com a gente aqui. O Show da Cultura também, esse mês, completando um ano. Aqui nós estamos à frente do Show da Cultura. Caramba, hein? O tempo passa pra dedéu. Que legal. Sai Guarabira, chegando no programa.